Então vamos lá, né? Tá gravando a ideia. Aqui a gente está começando um projeto de um podcast chamado Troca de Cadeira. E eu convidei pessoas muito especiais para fazer parte desse podcast. E eu gostaria que vocês começassem a se apresentar. Então, vou começar pelo Luciano Pereira Dias. Luciano, te apresento. Boa tarde a todos, boa tarde, Luciene, Alexandre, Raquel. Eu sou Luciano Pereira Dias, sou fisioterapeuta, com formação no Instituto Porto Alegrense, o IPA, pós-graduação nas áreas de traumatologia, ortopedia e fisioterapia esportiva, e sou ex-secretário municipal de saúde aqui do município de Camaquã. Fiquei durante os anos de 2017, 2018, 19 e até o meio deste ano de 2020, bem meio da pandemia do Covid-19. Legal. Raquel? Olá, pessoal. Então, eu sou a Raquel Janicek Muniz. Eu sou professora da Escola de Administração da URGS. A minha formação inicial é na área da computação. Onde eu evoluí em seguida para uma formação no mestrado e doutorado na área de gestão. Então, eu tenho mestrado inicialmente na Escola de Administração, onde hoje eu sou professora, né? Em seguida, eu fui para um período de formação na França, onde eu fiz um novo mestrado antes de ingressar no doutorado. Então, eu tenho um mestrado na área de sistemas de informação pela Université Pierre Mendès France, que é em Grenoble, na França, que tem um duplo diploma com a Universidade de Genebra. Eu ingressei automaticamente após essa formação no doutorado, também na Universidade de Grenoble, onde eu desenvolvi uma tese na área de inteligência estratégica antecipativa, na época com a questão de coleta de informações via web, lá no IED, né? Retornei ao Brasil em 2005, onde eu entrei no pós-doutorado na Escola de Administração. Fiquei cerca de 1 ano e meio fazendo pós-doutoramento no grupo de pesquisa Giante. Em seguida, prestei um concurso e entrei como professora na Escola de Administração. Desde então, eu tenho me dedicado a trabalhar nessa linha de pesquisa principal, que é a área de inteligência estratégica. Nesse sentido, eu coordeno um grupo de pesquisa, que é o grupo de pesquisa IEA Future Lab. Coordeno igualmente, que é o grupo de pesquisa IEA Future Lab. Coordeno igualmente uma formação na especialização de inteligência, estratégia e negócios, da Escola de Administração. E também coordeno a área de gestão em sistemas de tecnologia da informação do programa de pós-graduação em administração. Tenho trabalhado com questões aí que envolvem a parte de estratégia nas empresas especificamente. Que legal. E Alexandre, bem-vindo. Muito obrigado, Luciene. Pessoal, tudo bom? Raquel, Luciano. Então, eu sou Alexandre, eu sou professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, infectologista de formação. Eu me formei na URGS nos anos 90, depois fiz residência na Santa Casa, depois fiz minha pós-graduação, o mestrado eu fiz na Universidade Livre de Bruxelas, assim como a Raquel, um pouco da francofonia nossa a gente desenvolveu por lá. Fiquei 3 anos na Bélgica trabalhando com infecção de transplantes. Fiz doutorado na URGS, no meu retorno. E é isso, não preciso dizer que Covid, essa epidemia trouxe a nossa especialidade ainda mais à tona, que já vinha ocorrendo em outros temas. E atualmente eu estou presidindo ainda a Sociedade Rio Grandense de Infectologia, então, junto com os colegas, a gente acabou tendo interfaces com muitas outras áreas para efeito de manejo mesmo, né, dessa situação da epidemia. Bom, gente, quero agradecer, né, a presença de vocês. Eu sou a Luciene Scherer, sou consultora de empresas, sou farmacêutica, tenho doutorado na área de avaliação de tecnologia em saúde, e o desafio desse podcast, o tema desse podcast, é promover a empatia com pessoas
que tem que tomar decisões difíceis, né? E hoje tomar decisões difíceis, né? E hoje a ideia sempre do podcast é promover uma troca de cadeira, mas uma troca de cadeira simbólica, né? Nós temos hoje, com essa situação do Covid, muitos gestores tendo que tomar decisões muito dificilmente perversas para a sociedade, que impacta a economia, que impacta a saúde. E a ideia, então, desse podcast é a gente trazer para a discussão diferentes conhecimentos, né? O conhecimento da administração, o conhecimento da política, o conhecimento, promover essa empatia. E se nós estivéssemos no lugar dessas pessoas, né? E alguns de nós até já estão vivendo essa situação, né? De tomada de decisão, mas o que nós faríamos? E o desafio hoje é trocar de cadeira com o nosso governador, que tem que tomar hoje é trocar de cadeira com o nosso governador, que tem que tomar a decisão para a retomada das atividades escolares. E aí eu queria abrir a discussão. O que vocês pensam disso? Se vocês estivessem no lugar dos tomadores de decisão, o que vocês estivessem no lugar dos tomadores de decisão, o que vocês fariam, o que vocês precisariam para tomar decisões certas. Então, eu vou deixar aberto para quem quiser falar. Não sei quem quer falar. Qual de vocês? Luciene, eu vou tentar, diga, Alexandre, eu vou tentar a gente dar um início para o nosso tema. Esse é um tema bastante polêmico. Primeiro, dizer para você que você, quando teve essa ideia muito interessante de troca de cadeira, você... Mas a gente nem quer estar nessa cadeira, né, Alexandre? Exatamente. Não, eu te garanto, pelo menos nesse momento da vida, de jeito algum. Mas exato. Eu não disse também, eu faço parte do Comitê Científico do Estado para o Covid, para o enfrentamento do Covid para o Estado, o que acabaria dando consultoria e ajudando o governador a tomar essa decisão. Então, de algum modo, nós estamos nesse papel, ainda que um grande conselho, né, com um grupo de pessoas. Então, não é tão irreal. Mas, de todo modo, são decisões que impactam em 11 milhões de pessoas, em cerca de 11 milhões de gaúchos aí. Então, não é nada tão simples de tomar decisão tão peremptória e objetiva. Decisões que impactam em 11 milhões de pessoas, em cerca de 11 milhões de gaúchos aí. Então, não é nada tão simples de tomar decisão tão peremptória e objetiva. Uhum. Por outro lado, eu acho que a gente tem experiências do mundo para que a gente use, de algum modo, como forma de balizar e de fundamentar algumas decisões. Sempre levando em conta que nós somos diferentes, principalmente os países industrializados, a Europa, Estados Unidos, em realidades culturais, econômicas diferentes, é claro, mas do ponto de vista biológico, do ponto de vista científico, não há por que a gente pensar que temos muita diferença. E nesse vivenciam um curso de uma epidemia ainda sem um completo controle e prevenção, né? Dado que a gente não tem uma cobertura vacinal. Então, eu acho que o que é fundamental, depois a Raquel e o Luciano pode comentar, tanto no olhar de gestão, tanto no olhar de... Eu acho que nós vamos ter que utilizar de alguns parâmetros que o mundo vem apresentando e vem encontrando como desafio. E esses parâmetros são parâmetros epidemiológicos, né? É aquilo que a gente leva em conta de métricas possíveis que nos dão um pouco de balizamento a partir da convivência social. Então, escola, primeiro tem um paradigma, se a gente compara com uma outra epidemia viral recente, para ficar mais próximo da história, que é o H1N1, nós tínhamos muita noção da outra epidemia viral recente, para ficar mais próximo da história, que é o H1N1, nós tínhamos muita noção da transmissão no ambiente escolar a partir da experiência do H1N1. E foi isso que fez com que muitas das tomadas de decisões no mundo, incluindo o Brasil, nossa região, fossem no sentido de muito precocemente restringir o convívio no ambiente escolar, o fechamento das escolas. Ocorre que esse talvez foi um dos primeiros paradigmas que a gente acabou, que bom, né, para poder dizer assim, acabou modificando,
no sentido que o comportamento biológico do vírus nos mostrou que, mas principalmente elas hospitalizam menos e ainda bem, elas têm uma evolução clínica mais favorável quando interno do que os idosos e adultos, né? Por outro lado, tem saído essa semana muita publicação e muita avaliação, até por conta da abertura de escolas nos países do hemisfério norte, de mais colonizadas na sua via aérea, Luciane, do vírus do que os adultos. Nós temos informações de que as crianças são, sim, até, principalmente as crianças da primeira infância, muito mais transmissoras do que os adultos, ao contrário do que imaginou agora. E que complexo isso, né, Alexandre? Porque em algum momento eu tenho clientes, por exemplo, que são escolas, né? E em algum momento a ideia era que a educação infantil, né, fosse a primeira a voltar, né? Então isso preocupa muito, né? De 10 a voltar, né? Então isso preocupa muito, né? De 10 a 100 vezes mais. Então, realmente a gente tem um risco grande aí de transmissão, né? Então, isso é uma informação muito mais recente. E primeiro, isso é uma publicação, já saiu no JAMA, e depois agora no JAMA, e depois agora, mais recentemente, enfim, de diferentes países, né? E o que a gente tem visto é que é verdade, esse é dado concreto epidemiológico, as crianças adoecem menos, hospitalizam menos, mas elas são sim potenciais transmissores. De todo modo, só para a gente alimentar um pouco do debate, eu acho que alguns parâmetros epidemiológicos gerais são fundamentais para que, por exemplo, o governador coloque isso numa agenda de decisão em relação à educação. Que tipo de noção nós vamos dar para as nossas crianças, porque essas tomadas de decisões de reabertura, assim como de fechamento, tem relação com aquilo que a gente sugere para o restante da sociedade. Então, se a gente está dando a noção de que vida é importante, qualquer vida é importante, e de que o parâmetro que temos hoje não é de um completo, falando da realidade do Rio Grande do Sul, né, de completo controle da transmissão viral e das hospitalizações, a gente colocar as crianças numa escola nesse contexto, nós estamos desvalorizando essa informação de que é fundamental a vida. Eu acho que isto é um apelo, infelizmente, de caráter moral, que é fundamental que a gente também passe para as crianças, porque senão parece que a gente não usa parâmetros objetivos. Isso é diferente de países que têm a epidemia mais controlada, que têm transmissão baixa, que têm hospitalização baixa, e essas são métricas que a gente pode levar em conta, né? E é interessante, né, Alexandre, que me parece assim que a gente chegou num dilema quase que filosófico, né? Quando a gente estuda lá na filosofia o dilema do trem, né? O que tu faz? Tu puxa a alavanca e vai gerar o acidente com 5 ou com 1, né? Então, o que me preocupa é essa falta, né, que eu acho que é nisso que a gente tem que se apoiar nesse momento. Sem dúvida, sem dúvida. E não é difícil. Nós temos gente da área de projeção, né? Se os dados forem muito bem documentados e tabulados, as projeções são muito convergentes, seja que escola que a gente estiver trabalhando, usar escolas já consolidadas, como na Inglaterra. Nós podemos ter dados do país, de escolas brasileiras, da Fiocruz. Aqui na URGS nós temos colegas que projetam, da área de matemática pura, da área de ciência da computação, e são muito convergentes os dados, ou seja, não há nenhum segredo nisso. E existem métricas de transmissão viral que mostram controle ou descontrole, e isso nos ajudaria muito. Então, eu acho, só para terminar um pouco e a gente poder bater um pouco de papo, eu acho que existe, por exemplo, isso também é uma publicação muito recente, que em relação às escolas na Inglaterra, isso particularmente publicado numa revista interessante como Lancet, importante como Lancet, mostrando claramente que nós temos a necessidade de 2 parâmetros para que a gente possa pensar estrategicamente a abertura das escolas. Uma é a capacidade de testagem, uma testagem altíssima de casos, e de casos suspeitos, é claro, né? E outra é o rastreamento dos contatos desses casos. Isto tem uma aplicação que determina mais ou menos que elementos, que percentagem, melhor dizendo,
destes casos confirmados deveriam ser testados e de qual percentagem de casos deveriam ser rastreados para que a gente tenha uma segurança para a abertura de escola, sem, obviamente, ter distanciamento social mais rigoroso. E para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de taxas mais ou menos de 70% a 80% da necessidade dos indivíduos sintomáticos serem testados. Portanto, se a gente não tem uma forma de ofertar essa testagem, é muito complicado a abertura de escola, seja sob que taxa de transmissão, porque a gente vai estar colocando em risco famílias. Nós vamos estar colocando não só os profissionais de educação, professores, e aqui eu não estou levando nem os aspectos social das diferenças das escolas públicas e privadas, mas colocando todo e qualquer professor e profissional da área de educação e famílias associadas a essa transmissão, né? Então, eu acho que esses são os parâmetros que eu diria fundamental para a tomada de decisão. Se eu fosse governador, eu consultaria para ter clareza de que parâmetros nós estamos vivendo. Por aí. Perfeito. Perfeito. E aí, eu queria já jogar para o Luciano. Como, Luciano, que a política trabalha com isso, né? Como lidar com a tomada de decisão e com a pressão política que isso implica, né? Porque, por um lado, nós temos a economia pressionando para a retomada. Então, como lidar com essa panela? Como ter a inteligência emocional para ficar dentro dessa panela de pressão? Eu achei muito válido, Alexandre. Parabéns pelas tuas colocações. Eu sempre, como gestor municipal, particularmente, eu sou contra, né, o retorno das atividades escolares. Até porque existe uma pressão muito grande, tanto comercial e até dos próprios pais, né? Porque as crianças estão dentro de casa. Mas não temos estrutura de saúde suficiente para darmos essa segurança que o Alexandre colocou na fala dele. Nós não estamos tendo respaldo nem de conseguirmos dar segurança para essas pessoas que estão agora, se contaminando e fazer um rastreamento adequado no setor de epidemiologia. Eu falo pelo município de Camaquã e falo também por todos os outros municípios e secretários que eu tenho convivido. É uma decisão assim, ó, eu acho que ele não deveria dar esse start do retorno às atividades. Não temos um planejamento estratégico para isso. E como o próprio doutor Alexandre falou, tem que ter um planejamento muito bom a respeito disso. E não temos estrutura de saúde, falando de escola pública, a maioria é escola pública. Envolve o transporte escolar, envolve o interior. Então, desencadeia uma série de fatores que se tornam incontroláveis. E eu coloco isso porque eu também, num pensamento geral, eu fui contra e sou contra a abertura dos campeonatos, mesmo que sem público, campeonatos de futebol. Por quê? Porque envolve uma estrutura de pessoas, por mais que se tenha testagem, porque se tem uma série de coisas, se faz teste rápido muitas vezes, e a gente sabe que o teste rápido ele tem um período ali, ele pode dar um falso negativo. Então, eu acredito que é um risco para a sociedade, falso negativo. Então, eu acredito que é um risco para a sociedade, um risco para as crianças. Dá para se considerar até uma liberação em rebanho, né? Porque voltando à estrutura das escolas, vai envolver um envoltório de fatores dos pais levarem para as escolas, transportes escolares. Não temos, Luciene, não temos respaldo. Transportes escolares, não temos, Luciene, não temos respaldo, infelizmente. Para vocês terem uma ideia, falo pelo município de Camaquã, está faltando testes rápidos aqui, tá? Não se acha mais no mercado, é muito complicado se achar teste rápido. Então, tem um déficit muito grande no sistema de saúde. Para o combate, a gente entende que isso é uma pandemia, é nova, mas a gente recém está se estruturando a respeito disso. Então, eu vejo assim, que por uma segurança e para preservar vidas, principalmente, não só das nossas crianças, mas essa social com seus avós, por exemplo, ou com algum familiar que seja do grupo de risco. Acredito muito perigoso, tá? Não seria assim, ó, hoje,
no momento que nós estamos atravessando no estado do Rio Grande do Sul, o melhor momento para se voltar às atividades escolares. Acredito que tenha que se preservar, tenha que se achar a palavra que eu sempre uso, é uma palavra equilíbrio, para mantermos a economia e tentarmos fazer que é o primordial do Covid, que é o isolamento social. Então, acredito que na posição do governador hoje, por mais pressão que se tenha no retorno às aulas, acredito que não se tem uma segurança de saúde pública adequada para esta tomada de decisão. E Raquel, agora eu vou passar para ti na gestão, né? E depois eu vou falar um pouquinho também da experiência porque é um outro ponto importante, né, que o Alexandre tocou também, e o Luciano, a questão da conduta das pessoas, né, porque além de garantir as evidências epidemiológicas, né, que nos garantam essa retomada, nós temos um ponto importantíssimo a trabalhar, que é a conduta das pessoas. Contasse um pouquinho sobre essa questão da gestão, né, o que a gestão das empresas, pensando nas escolas, o que as escolas como empresas deveriam estar preparadas e apresentar para o governador? Eu vou trazer uma resposta, né? Assim, todos reunidos, não vão ser 3 respostas diferentes. Eu vou responder enquanto mãe, né? Tenho 2 meninas que estão em idade escolar, então vou responder enquanto mãe, enquanto professora, né? Da Escola de Administração da URGS, e também enquanto gestora, né? No sentido de toda esse olhar, e também enquanto gestora, né? No sentido de toda esse olhar que a gente acaba prestando para as organizações, tanto enquanto atividades de formação, né, de gestores, quanto no acompanhamento através de atividades de extensão, como foi o caso do nosso projeto, quanto no acompanhamento através de atividades de extensão, como foi o caso do nosso projeto que nós lançamos no início da pandemia, que é o SOS PME, que presta auxílio e assessoria às pequenas e médias empresas aqui do estado do Rio Grande do Sul, no contexto da Escola de Administração, e também extensivo a outras unidades do estado do Rio Grande do Sul, no contexto da Escola de Administração, e também extensivo a outras unidades da URGS. Então, eu reúno a minha resposta sob essa tripla, né, esse triplo papel que eu acabo tendo. Da mesma forma que os outros participantes, aí, me preocupa extremamente por várias questões, né? Uma primeira, fazendo alguns ganchos aí com a fala dos meus colegas aqui dentro desse podcast, né? É a questão da testagem, né? O Alexandre trouxe a questão da testagem, o Luciano também. Eu vejo que a testagem, ela pode ser muito específica, naturalmente que em algumas situações elas são necessárias, né, até para ter uma temperatura de como que está a sociedade em determinado momento, seria importante a testagem em massa, mas a gente não pode deixar de lembrar que a testagem em massa ela é pontual, né, então hoje eu testo positivo e mesmo sendo uma testagem segura, o que não é em todos os casos, como hoje eu testo positivo e mesmo sendo uma testagem segura, o que não é em todos os casos, como o Luciano muito bem lembrou, amanhã isso pode não ser mais o caso, né? Então, como imaginar isso numa situação de uma escola, de um colégio? Não seriam feitas testagens diárias nas crianças para garantir o colégio? Não seriam feitas testagens diárias nas crianças para garantir que elas estivessem seguras, né, protegidas e também pensando em todo o contexto social. Então, a questão da testagem, nesse caso, não ia servir. Podia servir no primeiro dia, mas depois ia entrar numa vala comum, né, de situações externas à própria escola. Então, eu acho que esse olhar ele tem que ser um pouquinho mais amplo, né? A gente tem que, inicialmente, priorizar em toda e qualquer tomada de decisão, né, de formação, de convívio social das crianças e mesmo do desenvolvimento delas, se a gente for chegar num extremo, do que expô-las, né, a esse perigo que é toda essa situação aí que a gente está vivenciando da pandemia. Naturalmente a gente sabe que as crianças e o doutor Alexandre aí trouxe muito bem que elas têm uma taxa de transmissibilidade menor,
mas é aquilo, elas estão em contato com os pais, né, que muitos são de grupo de risco, avós, enfim, toda uma questão de grupo familiar, que vai estar, a partir de um momento em que, se houvesse a reabertura das escolas, automaticamente, né, frágeis em relação à potencial transmissão que essas crianças poderiam trazer. Em casa, por exemplo, há quase 150 dias em isolamento, as minhas crianças, elas não têm convivido nem com os avós, né? Então a gente está realmente numa situação em que se faz o mínimo realmente necessário, e nesse sentido elas se sentem seguras. Agora você imagina abrindo as porteiras, né, desses convívios um pouco mais amplos. Então eu acho que, fazendo um gancho aqui com a parte da gestão e especificamente dos dados, é momento, né, de valorizar cada vez mais não somente dados que chegam até nós por diferentes vias, mas o dado científico, né? Então, essa questão da inteligência, que eu trabalho muito, tem um papel fundamental científico, né? Então, essa questão da inteligência, que eu trabalho muito, tem um papel fundamental, porque o que é inteligência? Nada mais é do que a gente monitorar o ambiente, né? E aqui a gente pode pensar em grandes referências, né? Como os colegas falaram, de países mais desenvolvidos, países mais desenvolvidos, né? Que mesmo que a gente não possa replicar contextos, podem nos ensinar muito, né? Então, monitorar essas realidades que estão, sim, 30 dias, 20 dias, 40 dias à frente do Brasil, né, porque iniciaram antes que nós, é fator fundamental. Só que não basta monitorar, e aqui que é o erro que normalmente incorrem esses gestores. Não basta eu ter o dado se eu não tomar a decisão assertiva em cima desses dados, né? Então, assim, ter bons profissionais que possam estar não somente receber estratégico, ele tem que estar alimentado com muitos dados de diferentes esferas, diferentes contextos que possam nos inspirar, né? E nos inspirar de uma forma positiva, como também olhar e adaptar isso para a nossa realidade, né? Então, é isso que faz a inteligência, olhar para o ambiente, trazer esses dados, né, dados pertinentes, né, de realidades, de atores, de exemplos que possam nos trazer boas práticas, né, boa conduta, mas não somente isso, a gente tem que adaptar isso à nossa realidade. A gente sabe que a realidade do Brasil, mas não somente isso, a gente tem que adaptar isso à nossa realidade. A gente sabe que a realidade do Brasil é uma realidade muito difícil, porque a gente tem diferentes barreiras a serem vencidas, né, tanto de entendimento do que esses dados representam na nossa realidade, como comportamentais. E aqui eu acho que o principal ponto, né, se a gente não tiver um governo que nos inspire a valorizar a vida, baseado em dados científicos, a gente não vai ter a população, e aqui eu falo de uma maneira geral, respeitando todas essas, né? Então, olhar para o dado, mas também trazer isso como balizadores, né, para essa orientação que a gente vai ter aqui na nossa realidade. Eu queria fazer uma provocação aqui, que eu sou uma defensora da gestão de riscos, né? Eu acho que em um cenário em que a gente talvez tenha que começar a pensar um pouco fora da caixa em algumas situações, né? E talvez começar a gerenciar esses riscos. Claro que quando a gente fala em retomada das escolas, a gente tem um gap enorme entre as escolas para comprar EPIs, para comprar termômetros, para comprar tapetes sanitizantes, para colocar toda uma infraestrutura e assumir que tem riscos altos em determinadas áreas e por isso nós temos que ter controles mais efetivos e mais rígidos, mas por outro lado nós temos as escolas públicas, né, que nós conhecemos a realidade. Eu também fiz minha formação na Universidade Federal, estudei em escola pública também, então a gente conhece essa realidade e sabe das dificuldades que as escolas vão ter, por exemplo, de comprar EPIs para os professores,
né? Então, como lidar, e aí a provocação que eu queria fazer, né? Como trabalhar esses gaps e o que vocês acham dessa questão da gestão do lugar do governador. Eu cobraria das escolas planos de contingência, né? Deixando muito claro qual é o mapeamento de risco dessas empresas e como que elas iam lidar com os riscos altos, intermediários e baixos dentro da área. Muito parecido, né, com o que a gente trabalha na área hospitalar, né? Mas quero deixar essa provocação aí para vocês, não sei, o Alexandre estava se entusiasmando para falar ali, já vi. Não, Luciane, eu queria dizer que, na verdade, sim, a experiência hospitalar acaba gerando, nessa situação pandêmica da comunidade, alguns insights importantes e interessantes para tomar decisão. E exatamente pela nossa experiência de infecção hospitalar. Estamos falando de doença transmissível, né? O princípio é absolutamente o mesmo. Mas, de fato, entre existir um protocolo de biossegurança numa instituição escolar e a factibilidade de ele ocorrer de fato é um mundo ainda a ser comprovado. Nós não estamos nem levando... Aqui o Luciano tem a experiência da gestão, e ainda que não da educação em específico, né, Luciano, mas da saúde, quer dizer, até que ponto ele vai conseguir ter a capacidade de observação e no limite de fiscalização dessas ações de precauções e de segurança para crianças. Isso é muito delicado, para além daquele aspecto que você levantou de provimento de insumos e de equipamentos de proteção, etc. Então, na minha universidade, eu sou membro de um comitê que está ajudando a estruturar um eventual retorno de aulas da universidade e sob medidas de segurança e de precaução. Mas a execução disso, a execubilidade desse negócio já é uma outra história. Porque tem que ser factível. E a execubilidade desse negócio já é uma outra história. Porque tem que ser factível. E aí a gente sabe os limites que a gente tem, inclusive, sobretudo nas escolas públicas. Eu, particularmente, acho que a questão central é a questão do distanciamento. Talvez pelo nosso rigor que a gente tenha. Eu, particularmente, acho que a questão central é a questão do distanciamento. Talvez pelo nosso rigor que a gente tenha técnico na questão da transmissão, seja lá por gotículas, como a gente sabe, ou aerosólico, o distanciamento é chave. Você imagina no ambiente escolar, isso vale para qualquer nível, da educação, a questão do distanciamento físico. Aí você imagina nas escolas, inclusive as privadas, a dificuldade de não aglomerar crianças, não aglomerar jovens. E então, há documentos muito claros no mundo, o Banco Mundial tem um trabalho e uma publicação boa com a Unicef nessa questão da gradualidade, ser gradual. É fundamental que o retorno seja gradual e que não nos preocupemos com a questão do conteúdo, olha, se vai terminar, o conteúdo do ano vai ser aplicado ou não. O mais importante é, eventualmente, quando se puder retornar às aulas, que seja gradual e que seja disto uma inteligência estratégica, né, Raquel? Ele define claramente os passos do que fazer em cada uma dessas etapas. E não ao contrário, já se abrir escolas, se aglomerar crianças e vamos retomar conteúdo. Excelente. O conteúdo passa a ser secundário nesse sentido, até um aprendizado histórico para as crianças, voltar às aulas sobre a égide da precaução, né? Então, eu acho que é por aí que nós vamos ter que pensar. Eu cheguei a escrever até para Zero Hora, faz questão de 2 semanas, no caderno DOC, posso até disponibilizar para quem quiser um pouco dessa leitura. Assim. É fundamental que a gente tenha um padrão de gradualidade no retorno, né? Além dos parâmetros epidemiológicos que eu falava. E há a questão toda de o que a gente está ensinando para as nossas crianças também, né? Qual é a mensagem, quais são os valores que estamos nesse momento trabalhando com eles, né? Muito me surpreende esses pais, né? Muito me surpreende esses pais que querem se desfazer. Eu uso essa palavra porque é o que parece, se desfazer do cuidado das crianças em casa. Assim, é claro que estamos todos numa situação completamente inesperada, nunca antes vivenciada, e então da crise, né, que a Luciane tão bem traz,
mas a gente tem que também ensinar as crianças que é um momento de acolhimento em casa, né? Se elas vão sair calculando, fazendo cálculos maravilhosos de matemática, ou sabendo todas as capitais, ou todas, né? Assim nos importa, né? Eu tento passar isso para as minhas crianças, a segurança de que o que elas estão vivenciando também faz parte do aprendizado dela. Então, talvez seja mais importante do que capítulos e capítulos de história, ciência, geografia, matemática e português, que na verdade estão sendo trabalhados, as escolas estão muito envolvidas em homeschooling e repasse de conteúdos mínimos, porque elas possam também ter uma motivação e uma atividade que as mantenha, vou chamar assim, lucidamente, né, envolvidas com algumas questões que para elas é o mundinho deles, eles não sabem como é que para elas é o mundinho deles, eles não sabem como é que é não estar envolvido, né, em alguma atividade. Então eu acho que nesse sentido, esse acompanhamento, né, do que está sendo feito, ele é primordial, mas não somente isso, né? A gente tem que humanizar, não somente isso, né? A gente tem que humanizar essas realidades e esses contextos, e quando eu digo humanizar, é se perguntar, eu quero que o meu filho esteja numa sala de aula podendo ser contaminado, e não somente isso, contaminar a família em casa? A minha resposta, enquanto mãe, é não. Eu prefiro que as minhas filhas percam um ano do que elas já se sentem, na verdade, né? Mas que elas potencializem o medo, né? Que está tão presente agora na nossa realidade. Legal. Luciano? Perfeito, Alexandre, Raquel. Falando da realidade, eu acho que a gente tem a parte teórica, obviamente, o que se deve fazer, mas nós temos que avaliar a nossa realidade de conseguir fazer. E infelizmente nós estamos num país, e no próprio nosso estado nós não temos as escolas. Pode ser que alguma escola privada tenha, que tome todas as medidas necessárias de EPIs, de plano de contingência. As empresas, Luciene, fazem plano de contingência dentro do nosso município. E, infelizmente, o que a indústria mostrou para a gente? Surtos. Teve surtos de casos. Mesmo tomando todas as medidas necessárias, acabaram tendo surtos. Então, a indústria, ela traz aí para nós uma imagem, um perfil, que ela não parou em algumas, nas bandeiras, e a indústria teve surtos em vários locais, indústrias grandes, muitas multinacionais aí tomando todas as medidas, e eu vejo que isso é um espelho do que pode acontecer nas escolas. Nós não temos a estrutura necessária gradativa. Esse retorno, ele envolve uma série de fatores. Não é só a criança entrar na sala de aula. Essa criança vai ter um convívio interno dentro da escola, não tem como se evitar isso aí. Então, eu acho que a medida mais cabível no momento é mantermos as escolas fechadas, tá? Mantermos as crianças em casa por uma questão de saúde pública e de preservar vidas. Tem que ter um equilíbrio em tudo, econômico tem que se ter. Infelizmente, se perde alguns fatores, mas o fator escola, para mim, na minha opinião, hoje, não temos estrutura de saúde pública para darmos suporte para as escolas públicas, porque quem vai acabar dando suporte para as escolas públicas são as secretarias municipais de saúde dos seus municípios. Para vocês terem uma realidade, de fato, o Estado não está mais fornecendo nem teste rápido para os municípios. Os municípios já estão tendo que comprar com recurso próprio. Essa história que está descendo um monte de dinheiro para os municípios vai servir para uma reposição de arrecadação dos municípios, que não vai repor a perda econômica desses municípios. E eu falo por Camaquã e por toda a região, e porque a gente conversa no sentido regional. Então, vamos sofrer, sim, uma grave crise financeira, inclusive na hoje não tem estrutura nem financeira
e nem estrutura física de suportar, dar todo esse suporte para a educação, para o retorno às atividades, principalmente nas escolas públicas. Bom, como a gente já viu, né? Como a gente falou lá no início, é um problema bem complexo, né? Como a gente falou lá no início, é um problema bem complexo, né? E com várias nuances. Mas aqui eu gostaria de reforçar alguns pontos que vocês falaram, muito a questão a importância, né, nessa troca de cadeira com o governador, de ter bem alinhados os parâmetros epidemiológicos e as projeções que garantam segurança, a questão da conduta, né, das pessoas, que é um ponto crítico também. Nós vemos, assim, que os próprios profissionais da saúde, mesmo dominando, eu já dei aula de biossegurança em hospitais, uma dificuldade muito grande do uso dos equipamentos de proteção individual, então, que dirá trazer isso para as pessoas que não trabalham na área, né? Então, como lidar com tudo isso? E também a questão da gestão, né? Como que planos de contingência estruturados, não basta só ter um plano de contingência, comprar equipamentos de proteção individual, é preciso garantir treinamento das pessoas, treinamento continuado com relação a equipamentos de segurança, e é preciso garantir a auditoria desses processos, né? E quando a gente não tem esse ciclo completo, a gente fica muito indefeso, porque o que a gente vê são muitas empresas comprando efetivamente álcool gel, equipamento de segurança, mas entregando, e isso a gente vê em álcool gel, equipamento de segurança, mas entregando, e isso a gente vê em grandes corporações, entregando os equipamentos de segurança para os profissionais e dizendo, olha, está aqui o teu kit, agora tu usa, né? E a gente vê que isso efetivamente não funciona, e a gente já teve, né? E a gente vê que isso efetivamente não funciona, e a gente já teve casos da indústria. Então, pessoal, eu queria, para a gente finalizar, as palavras finais de vocês, assim, como que vocês se sentiram nesse primeiro podcast do Troca de Cadeira, né? Em que a gente trouxe aqui uma missão que talvez nenhum de nós, né, quisesse efetivamente estar nessa cadeira nesse momento com tamanha responsabilidade, que é a cadeira do governador que tem que tomar essa decisão. Então, queria as considerações finais de vocês. Pode ser. Muito obrigada. Eu acho que o primeiro ponto aqui que a gente tem que usar para o fechamento é considerar a questão da ignorância, né? A ignorância, ela sempre é proveniente de uma lacuna. Elas esquecem o quanto ela pode ser benéfica, né? No sentido de que ela pode nos orientar a reconhecer que nós não sabemos tudo. Partindo desse princípio, né, ao a gente reconhecer e admitir a nossa ignorância, a gente consegue estar aberto, conhecer e olhar para contextos que estão um pouco mais, vamos chamar assim, experienciados, né, que tem uma experiência maior do que a nossa. Então, aprender com eles, né, ter esse olhar cada vez mais, ter com eles, né, ter esse olhar cada vez mais curioso de reconhecer o que está sendo feito, né, e converter isso para a nossa realidade, né, com as devidas adequações, eu acho que é fundamental. Sempre com o olhar de que nada é mais importante do que a vida. Nenhum código de conduta, né, nenhum protocolo, nenhum indicador, nada disso vai ter valor se nós não estivermos mais aqui, ou alguém que é muito próximo de nós. Então, eu acho que tudo isso tem que ser, assim, a gente tem que considerar isso tudo, e quando a gente for tomar uma decisão, ela tem que ser uma decisão que, embora possa, assim, ter uma repercussão, né, na sociedade, eu acho que a melhor forma da gente decidir isso é pensar, e se fosse comigo? É isso, Lu, muito obrigada. E se fosse comigo?
É isso, Lu. Muito obrigada. Isso. Alexandre ou Luciano? Então, Lu, eu queria muito externar para vocês o meu prazer de compartilhar com vocês três, um momento de compartilhar essas ideias, dizer que esse exercício é um exercício interessante, de a gente se colocar no lugar do outro, faz uma ponte muito com o final da fala da Raquel. Eu acho que o que essa epidemia talvez esteja nos ensinando é a questão da empatia. E talvez é muito interessante, o Luciano ele é gestor, eu já fui de algum modo, fui diretor clínico do hospital não há muito tempo, mas fui, e a gente sempre senta na cadeira do gestor, a gente vê que o olhar é sempre diferente. Então esse compartilhamento de olhares é fundamental para tomar decisão, bem lembrou a Raquel, e ter de fato como norte a defesa da vida, porque aí eu acho que nós vamos encontrar um caminho mais rápido e muito mais consensual de tomada de decisões, né? E, enfim, o que é um ano, quiçá 2, nas nossas vidas e dessas crianças, se a gente não trabalha no bom sentido, né? Fazer uma discussão com um colega da sociedade, eu não vou dar o nome dele, mas uma preocupação que a gente tinha muito nesses lados negativos que também vêm desses conflitivos, que vêm do enfrentamento da epidemia, e que uma das coisas que mais, infelizmente, nos incomoda e que é revelado é essa questão da miséria moral que a gente também vê associada à questão da epidemia. E eu acho que nós temos que superar ela com isso, tem que usá-la como exemplo. E nada melhor do que a questão de criança sendo o norte para isso, né? Porque como a Raquel como mãe, eu como pai, eu tenho um menino de 9 anos, a gente sempre tem que usar isso. Se fosse no nosso papel de pai, o papel de mãe, o papel de filho, como é que a gente vai se colocar, né? Concordo integralmente com essa ideia, que eu acho que a empatia tem que ser o norte. Muito legal. Luciano? Queria agradecer, Luciene, o convite e a honra de participar junto com pessoas tão renomadas aí, tá? Foi um prazer, estou sempre à disposição de vocês e contribuir, como a Raquel falou, como o Alexandre falou. Eu vejo o Covid da educação das pessoas. Nesse aspecto, eu convivo diariamente com vários setores, com cobranças, eu posso abrir, eu não posso abrir, mas por que aquele segmento tem uma porcentagem maior de trabalho do que o meu? Mas o que eu vejo, Luciene, assim, ó, sentado na cadeira do governador hoje, eu acho que o protocolo que o governador vem aplicando, ele é válido, ele é técnico, pode sofrer algumas alterações, acredito que pode ser revisto alguns fatores ali, posteriores à publicação desse protocolo, e ele vem flexibilizando algumas coisas, mas a respeito da educação, volto a frisar, encerrando a minha fala, como estivesse na cadeira dele hoje, friso e digo com certeza que nós não temos estrutura, para retomarmos as aulas em nenhum segmento, e como o próprio Alexandre falou, o retorno desse segmento escolar, ele tem que ser muito gradativo e muito técnico para que não ocorra o que muitas indústrias aqui no nosso estado. Então, agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição e estou totalmente contra a volta às aulas neste momento em que nós atravessamos o nosso estado. Então, eu quero finalizar, né? O que eu posso fazer aqui, se não agradecer a gente, trazer conhecimento para as pessoas, e eu acho que o objetivo do projeto aqui, desse podcast do Troca de Cadeira, é promover, basicamente, essa geração de empatia, né? E vocês trouxeram aqui na finalização essas questões, né? E se fosse comigo, o que eu faria? E se eu fosse a mãe? E se eu fosse o diretor da escola? E se eu fosse a professora, né? E se eu fosse o governador, o que eu faria? Então, acho que o nosso objetivo aqui foi cumprido, eu só tenho a agradecer a presença de vocês e espero contar com vocês no nosso próximo podcast.
vocês e espero contar com vocês no nosso próximo podcast.